do versículo 6 ao versículo de número 23. Juízes, capítulo 2, versículos 6 a 23. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui à frente comigo. A razão de estar pregando em Juízes, só lembrá-los, é porque estou acompanhando a leitura anual. Então, essa semana começamos a ler o livro de Juízes. Pregação será nesse livro, então, dentro de um dos textos que vocês leram durante a semana. Eu incentivo vocês mais e mais, então, a procurarem essa leitura bíblica, a ler de uma maneira sequencial, para que você possa, assim, aprender mais e mais a palavra do Senhor. Vamos ler, então. Diz o texto: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Eles entraram na terra sob o comando de Josué. Josué agora morre, e juntamente com Josué morre toda aquela geração que estava com Josué e viu os feitos do Senhor. Uma nova geração agora se levanta dentro da terra. Versículo 8: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos seus espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porquanto por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Meus irmãos, vocês que começaram a ler o livro de Juízes, é importante vocês terem em mente que esse episódio, o tempo dos juízes, foi um dos piores anos da vida de Israel.
onde o povo se demonstrou mais pecador, onde o povo se demonstrou inclinado a andar pelo seu próprio caminho, pela sua própria consciência, de acordo com aquilo que eles desejavam. Foram os piores anos. É interessante que geralmente quando você vai ler esse livro, você vê alguns heróis, como Sansão, e inclusive às vezes a gente até ensina isso para as nossas crianças, o herói Sansão. Mas eu quero dizer para vocês que na verdade esses juízes eram homens promíscuos, eram homens que quando o Senhor dava a eles o poder, eles afundavam também nos seus pecados. Nós vemos, por exemplo, Gideão. Gideão era um covarde que não queria lutar por Israel, mas por um pouquinho ele confiou ainda no Senhor, e o Senhor o capacitou a vencer os seus inimigos e a tirar Israel das mãos dos seus espoliadores. Mas depois de Gideão, vem um outro chamado Jefté, homem promíscuo também, que estava distante do Senhor, que prometeu sacrificar a sua própria filha. Esse homem não tinha conhecimento de Deus, mas foi usado por Deus para livrar Israel, mas era um homem promíscuo. Foi usado por Deus para livrar Israel, mas estava distante do Senhor, não conhecia o Senhor. Depois levanta Sansão. Sansão era o pior deles. Sansão narcisista, só pensava em si, homem forte, desobedeceu aos seus pais casando com mulheres que não era para ele casar. Foi lá para guerrear contra os seus inimigos, mas ele não fazia isso por causa do Senhor e por causa de Israel, é porque ele queria se mostrar grande diante do Senhor. Assim eram os homens naquele tempo dos juízes. E tem uma frase que precisa ficar registrada e marcada para você. Um versículo que, por exemplo, está no capítulo 17, no versículo 6, também no capítulo 21, versículo 25, 18:1 também fala a mesma coisa, 19:1, 4 vezes diz isso. Que frase que é? Pode colocar aqui, 21, 25, capítulo 21, versículo 25, para você fixar na sua mente. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Grave esse versículo, porque era assim que o povo andava naquele período. Não interessava a lei do Senhor, não interessava o conhecimento de Deus, o que interessava é o que cada um achava certo. Passava no crivo do que eu acho que faz sentido, que eu acho que faz certo, que é certo. Então é isso que eu vou fazer. Assim vivia o povo naquele período. Mas meus irmãos, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Voltando para o texto que nós lemos, tendo esse versículo em mente, nós vemos que, olha só, versículo 11 do texto que nós lemos, capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Versículo 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses. Meus irmãos, quando Josué, aquele que o Senhor disse, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Quando Josué, esse homem, morreu, quando o conhecimento de Deus foi deixado de lado, quando a Escritura passou a não mais ser lida diante de todos, o que o povo fez foi depressa se desviar dos caminhos do Senhor. E isso é a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse nessa noite. Se você não tem uma Bíblia que você lê, se você não anda buscando o conhecimento do Senhor, se você não faz da palavra de Deus a única regra de fé e prática para a sua vida, mas você começa a viver de acordo com aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, você pode ter certeza que você vai se desviar dos caminhos do Senhor. E não pense você, porque você está aqui nesta igreja hoje, que você talvez não esteja distante dos caminhos do Senhor. Não se esqueça da parábola, quando o Senhor nos diz a respeito
do filho pródigo que foi embora, mas tinha um irmão dentro da casa do pai que estava perdido, porque não tinha prazer nas coisas do pai. Muitas vezes nós estamos perto do Senhor, perto no sentido de estar junto com o povo de Deus, mas o nosso coração está distante dele. E isso acontece quando nós deixamos de colocar na Escritura a nossa regra de fé e prática, de conhecer o Senhor da Escritura, de ler a Bíblia, de ter um período devocional todos os dias, de buscar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. A tendência é nós desviarmos dos caminhos do Senhor. Foi isso que aconteceu com os juízes. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E então eles se desviaram. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? E aqui vem a segunda coisa que eu quero que você reflita. A primeira, como eu disse, é que se você não fizer da palavra do Senhor sua regra de fé e prática mesmo, não tiver conhecimento, não buscar a leitura, você vai se desviar. Agora, a segunda coisa que eu quero que você tenha em mente hoje é que você vai desviar porque nós somos idólatras, naturalmente idólatras. E se nós não adoramos o Deus da Escritura, por conhecê-lo, por se aproximar dele, por viver com ele, por estar próximo o tempo inteiro, nós vamos servir aos deuses da gente que está ao nosso redor. Olha aí, versículo 12 diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Meus irmãos, o povo tinha deuses no Egito. Lá no Egito, eles adoravam os deuses do Egito. O povo foi tirado do Egito e agora foram para uma outra terra, a terra de Canaã. E esse povo não se envolveu e começou a adorar os deuses do Egito que estavam distantes. Não. Eles adoraram os deuses da gente ao seu redor. Meu querido, não se engane. Nós somos expostos a ídolos todos os dias da nossa vida. Seus filhos estão expostos aos ídolos na escola todos os dias, na rua enquanto brincam com as outras crianças. Nós estamos expostos a ídolos no trabalho, também se estudarmos, ou no nosso lazer, ou em qualquer lugar. Nós estamos expostos a vários ídolos, principalmente aqui no telefone. Os deuses desse século, talvez você não pare para pensar, mas nós podemos citar vários. O dinheiro é um que ao longo de toda a existência humana sempre está ali, se atualizando. O dinheiro, amor ao dinheiro. Quantos de nós perdemos a saúde por causa do dinheiro? Quantos de nós que acabamos comprometendo o nosso tempo por causa de dinheiro? E nós achamos que se eu ganhar um pouquinho mais vai resolver o meu problema. Não vai. Você pode ganhar um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, 10, não importa. Você sempre vai querer mais se você não vigiar e não tomar cuidado com o seu coração. Porque o seu coração é enganoso e o dinheiro é um Deus do nosso século. É um Deus que percorreu vários séculos. E muitas vezes nós deixamos de ter momentos com a família, nós deixamos de ter momento com Deus, nós deixamos de ter qualidade de vida por causa de correr atrás do dinheiro. Hoje nós temos uma coisa que o mundo tem ensinado para nós, que é: você precisa se sentir bem. Te faz bem? Você está feliz? Então isso vale. O importante é você se sentir bem. E aí entra um ídolo que é muito problemático, talvez um dos piores, que é o nosso próprio querer, o nosso próprio desejo, ou eu mesmo estar no centro de todas as coisas. E o mundo tem reforçado isso. O que importa é você. Você não pode abrir mão da sua felicidade
por causa de outra pessoa. Você não pode fazer o que o outro queira. Você não pode deixar ninguém dizer o que você deve fazer. Não, você precisa ser feliz. Você merece. Você é alguém que se esforça. Você é alguém que merece. E de repente eu estou lá no centro de tudo. E sou o Deus da minha própria vida. E faço tudo de acordo com aquilo que eu gosto. O problema é que o mundo ensina isso para nós. Mas o mundo não dá a nós aquilo que nós queremos. E aí vem as frustrações. Meus irmãos, eu não sei você, mas há relatos de muitas pessoas, e às vezes eu me pego assim também. É o tal do Instagram. Você vai ali, olha para o Instagram, e aí você vai vendo os casais. Que maravilha de casamento. Aí você vai passando e você olha umas viagens, e você fala assim, eu queria estar nesse lugar. Aí você passa mais um pouco e de repente você vê um homem bonito, uma mulher bonita, com shape, né? Eu tô meio gordinho aqui, aí eu começo a olhar e falo, gente, eu quero aquele shape ali daquele rapaz. Aí eu passo de novo, aí vejo uma moto maravilhosa, eu falo assim, eu vou vender minha moto e vou comprar essa. E de repente eu me pego insatisfeito com aquilo que Deus tem me dado, porque eu fico olhando coisas aqui e fico desejando, achando que aquilo é a felicidade, mas não é. Eu contei para vocês os perrepes que nós passamos na última viagem que nós fizemos, né? Eu, Luciano e Sofia. E uma coisa que a gente falou e tirou de conclusão lá, é que no Instagram a gente só posta aquilo que dá certo. Mas aquilo que faz a gente sofrer, que a gente quebra a cara, não vai para cá. E tem muita gente infeliz, porque tem desejado uma vida que é impossível de ser vivida. E ela tem desejado isso, porque ela tem colocado o seu desejo como algo superior a qualquer coisa. Meus irmãos, não se enganem. Os deuses do nosso século têm feito muitas pessoas adorarem a eles. Tem feito muitas pessoas se curvarem, os desejarem. Tem feito muitas pessoas idolatrarem, colocarem ídolos no seu coração. E quando isso vai acontecendo, nós fazemos como o povo de Israel no tempo dos juízes. Nós achamos que o certo é aquilo que nós desejamos. E quando isso acontece, não há outro caminho. O caminho é desviar-nos dos caminhos do Senhor. Nós vamos para longe dele. Nós ficamos longe dele. E nós sofremos. Sofremos angústia. A vida não faz sentido para nós. As coisas se complicam ainda mais. Porque longe do Senhor não há nada a não ser sofrimento e juízo. Pastor, mas tem muita gente que está longe do Senhor e não tem sofrimento. Se morrer longe do Senhor, há sofrimento eterno, meu querido, não se engane. Pode ter satisfação a vida toda aqui, mas vai haver juízo e sofrimento. Pastor, eu vejo filho de Deus distante do Senhor e sofrendo. Sofre mesmo, sabe por quê? Deus não vai deixar, se é filho, Deus não vai deixar ele pecar em paz. A vida toda vai sofrer, para que no último dia ele não perca a sua alma, não perca a sua vida e seja lançado no inferno. Mas, meus irmãos, não se enganem. Viver de acordo com aquilo que nós desejamos, como o povo aqui no tempo dos juízes. Fazer o que é reto aos nossos olhos, o que é certo aos nossos olhos, só vai nos levar para distante do Senhor. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós fazemos da Escritura a nossa regra de fé e prática, todas as coisas mudam. E eu gostaria neste momento, coisas que a gente não faz muito, não vê muito em igreja presbiteriana, mas eu gostaria de abrir a oportunidade de uma pessoa dar um testemunho. Uma pessoa que vocês podem às vezes ter notado falta dele, eu acredito, de um bom tempo aqui, mais de 6 meses, mas que esteve aqui hoje pela manhã, está aqui hoje de novo à noite, e já está conosco, meu grupo de discipulado, novamente, já há 1 mês,
nós toda semana nos encontrando e nos falando todos os dias, que é o Gabriel. O Gabriel foi alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor. Eu nem falei que ia falar disso aqui dele, né? Mas uma das coisas é que o seu crivo daquilo que faz sentido para a vida dele, é um Deus na vida dele que ele tem arrancado do seu coração. E muitos de nós temos deuses no nosso coração que nós precisamos arrancar, que nós precisamos tirar de nós. Alguns deuses, alguns ídolos mais profundos, mais enraizados, outros mais superficiais, mas que se nós não arrancarmos, nós vamos para distante do Senhor. Eu gostaria que o Gabriel viesse aqui e falasse um pouquinho do que aconteceu na sua vida há 6 meses, de 6 meses até agora. Boa noite, irmãos. Vou colocar aqui um cronômetro, porque senão 15 minutos só. Muito bom rever os irmãos, já revi alguns hoje pela manhã, os demais agora aqui, cultuando a Deus. Compartilhar um pouco também sobre o que aconteceu nessa fase da minha vida, uma fase muito específica, que é o que faz parte do processo de desenvolvimento da nossa fé. Mas essa história, irmãos, ela não começou exatamente há 6, 8 meses atrás. Ela começou há 4 anos. Quando eu vim aqui para a igreja, eu saí de um movimento pentecostal e vim para a igreja presbiteriana. Era uma igreja tradicional, de um povo que não era muito barulhento, isso aí eu gostei demais. Mas ao contrário de muitos irmãos que fez também essa trajetória de sair de igreja pentecostal para vir para a igreja presbiteriana, eu não conhecia muito bem as doutrinas, eu não sabia o que era a teologia reformada, tanto é que eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz para o pastor Rogério, depois de participar de um culto aqui, foi: por que está lá fora escrito assim, culto reformado? Era o antigo templo, né? Tinha lá culto reformado. O que é isso, culto reformado? Não conhecia a doutrina. Quando eu passei pelo processo de ser recebido como membro, e aí eu pude conhecer um pouco mais sobre a estrutura organizacional da igreja, a seriedade da instituição, eu tive convicção de que aqui era o lugar adequado para congregar. E eu só tive 2 parâmetros bíblicos para optar pela igreja presbiteriana. Era ver como que vocês tratavam o dinheiro e se a salvação aqui era ensinada por meio da graça ou por meio das obras. Basicamente foi isso. As outras doutrinas eu não conhecia. E já no primeiro ano, quando eu me deparei com a doutrina da eleição, como era explicado aqui, hoje também foi falado sobre os decretos de Deus, eu confesso, irmãos, que nesse primeiro momento, lá no fundo, eu acreditava que ele não era bíblico. Que eu teria parâmetros bíblicos para me poder afastar essa ideia de que Deus escolhe alguns para a salvação e necessariamente outros são destinados para a condenação mesmo. E há 4 anos atrás, no período da pandemia, eu resolvi aprofundar, abrir as escrituras e ver realmente quais são esses parâmetros, né? E se eu teria parâmetros bíblicos para poder afastar esse ensinamento. E eu me deparei com o inevitável. E é bíblico mesmo. Não tem... O texto é muito claro. E aqui eu não vou nem entrar na discussão de calvinismo, arminianismo, nada disso. Eu trabalho com construção de argumentos, o meu serviço é fazer isso, é construir argumentos. E para a gente afastar essa ideia da Escritura, irmãos, tem que fazer uma construção argumentativa exaustiva. Se a gente for sincero com o texto, é o que está lá mesmo, não tem jeito. E nesses meses, diante dessa verdade, a minha reação foi alguns meses de leitura, de estudo, de oração. Minha reação, irmãos, foi: não é possível. Aí depois, não é possível. Por fim, não é possível. É a mesma frase, com 3 entonações diferentes, 3 momentos que eu vivi. O primeiro, de espanto. O segundo, de uma certa incerteza.
Mas por fim, irmãos, já estava ali crescendo uma erva daninha da incredulidade, e eu não acho que não é bem assim. Eu entendo que a Escritura está falando isso, é um ensinamento bíblico, mas será que é isso mesmo? E aí a gente começa a esbarrar em um fundamento que é muito caro, que é o da inerrância das Escrituras. E diante dessa situação, irmãos, há 4 anos atrás, eu fiz o que eu achava que eu deveria fazer, que era orar. E eu orei antes de ler a Bíblia, e orei depois. Eu rasguei meu coração diante de Deus, falei, Senhor, agora eu já sei, só a Bíblia ensina isso mesmo, mas eu não estou acreditando. Aí depois, Senhor, eu não acredito. E aí eu chamei o pastor Rogério, mas isso eu acho que já em 2022, não sei se você vai se recordar dessa conversa. Eu já estava vindo para a igreja, irmãos, sem essa convicção de que a Escritura realmente é a palavra de Deus e lá está exposta a verdade absoluta e inerrante a respeito de tudo. Porque para mim não fazia o menor sentido. Eu tentava achar algum propósito a respeito da eleição e encontrar algum sentido e aquilo ali eu não encontrava. Chamei o pastor Rogério, eu expus a situação para ele. A gente conversou e eu até antecipei algumas coisas. Falei, pastor, antes até mesmo de... Olha, eu já pensei a respeito da soberania de Deus, ali eu fui expondo. Eu já pensei a respeito da soberania de Deus, os tributos comunicáveis, incomunicáveis, a justiça de Deus, a justiça do homem. Deus é infinito, é eterno, a gente é um ser humano limitado, a gente não consegue compreender todas as coisas. Eu já pensei sobre tudo isso, pastor, mas não foi suficiente. Eu continuo sem ter convicção das Escrituras. E nesse momento, o pastor Rogério foi e disse o seguinte, e ali eu fui e falei para ele, olha, eu estou vindo para a igreja, eu estou me sentindo um hipócrita, porque estou vindo, eu não tenho convicção na Bíblia, mas eu estou vindo. E eu acho que melhor eu parar de vir. O pastor Rogério disse o seguinte, falou assim, olha, o seu problema não é com compreensão bíblica, isso daí que você me explanou é realmente você tem um entendimento correto a respeito das Escrituras. O seu problema está relacionado com fé e no aspecto subjetivo. Tomé também teve esse problema. Tomé, ele não creu. E ele precisava tocar nas feridas de Jesus, no lado de Jesus, para poder crer. E Jesus foi lá e supriu a necessidade de Tomé. E aí, naquele dia, o pastor Rogério foi e profetizou algo na minha vida. O presbiteriano geralmente não costuma usar esse termo, mas profetizou mesmo. Ele diz o seguinte, eu creio que Deus também vai suprir sua necessidade. Continua vindo, participando, estudando. Deus vai suprir sua necessidade. Continuei, irmãos, os meses passaram, os meses se tornaram anos, e aí o ano passado, aí começou o discipulado, que foi o que o pastor Rogério já até mencionou. E no discipulado, irmãos, tudo se intensificou. Porque a gente começou a examinar o nosso coração e tratar aqueles pecados mais íntimos. E o meu é da incredulidade. E ao tratar esse pecado, e a gente ali, a forma de tratar era a forma bíblica, por meio de oração, estudos devocionais. E cada vez que a gente ia tratando, mais ficava pesado e mais ia intensificando a crise. Quanto mais eu orava, menos eu acreditava. Quanto mais eu lia a Bíblia, menos fazia sentido. E ainda tinha um agravante, que era a reunião dos jovens. Lá na reunião dos jovens, à época, estava aqui o seminarista Mateus, hoje ele é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Tiradentes, e lá ele fazia uma exposição bem densa a respeito das Escrituras. Em determinados momentos, ele ainda designava para a gente trazer o estudo bíblico. E esses eram os piores dias, irmãos, porque aí eu fazia o estudo bíblico, e obviamente com aquela responsabilidade também de trazer o que estava escrito ali na Bíblia, e aí acabava que eu expunha o que estava escrito nas Escrituras. Mas eu não tinha convicção, e aquilo era um peso muito grande. Me lembro uma vez, lá em casa, eu levei ali o estudo bíblico, eu falei sobre os ofícios de Jesus. Quando foi embora, irmãos, o pessoal foi embora, os jovens saíram de lá, só sobrou aquela angústia, aquele vazio, e aquele peso, e aquela sensação assim, cara... Isso é muito hipócrita. Está expondo isso daí, falando sobre os ofícios de Jesus e trazendo a narrativa bíblica, mas sem convicção. E, irmãos,
Para quem permanece firme nos caminhos de Deus e consegue, obviamente a gente tem que utilizar a Bíblia como regra de fé e prática, e examinar e agir conforme ela, mas para quem segue o que está lá na Bíblia, obviamente a gente vai pecar, mas que consegue se manter nos caminhos do Senhor e acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, às vezes parece que é uma coisa natural. E a gente começa a imaginar e traz até argumentos para poder convencer as outras pessoas como se fosse muito fácil, muito simples acreditar na Escritura. Mas não se engane. A salvação ela é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você consegue enxergar na Escritura uma verdade absoluta, inerrante, e crer em Deus, isso é um dom de Deus. Agradece muito a Deus, porque é um privilégio que nem todos têm. E aí, em agosto, depois de todas essas dificuldades e de todo esse peso que já estava, eu chamei os irmãos do discipulado, chamei o pastor e falei, olha, não tem como, já fiz o que tinha para fazer, já há anos, a gente orou, a gente leu a Bíblia, a gente buscou, a gente tentou, mas quanto mais orei, menos eu acreditei, quanto mais eu estudei a Bíblia, menos ela fez sentido. E aí, já no início de meados ao início de agosto, decidi sair da igreja. E quando eu saí, irmãos, sinceramente, a primeira sensação foi de alívio. De alívio, parecia que tinha tirado um peso assim das minhas costas. Até para orar, parece que foi mais tranquilo. Só que aí, as práticas religiosas eu fui deixando aos poucos. Primeiro momento foi leitura bíblica, que ele já era um problema, no segundo momento, até que nos primeiros meses eu ainda até orava, depois eu parei de orar. E o ápice do meu ceticismo, irmãos, foi quando eu parei de dizimar. Me lembro que em novembro, eu já tinha saído em agosto, mas aí eu dizimei agosto, setembro, outubro. E aí eu já tinha abandonado todas as outras práticas, mas eu ainda dizimava. E quando foi em novembro, eu recebi, e geralmente é a primeira providência que eu tomava, e quando eu fui dizimar, eu falei, rapaz, mas você é um caboquinho à toa, né? Porque assim, o dízimo sempre foi muito natural para mim. Eu aprendi isso quando criança, desde os 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, olha, 10% você devolve. O verbo não era nem pagar, era só devolver para Deus. Eu aprendi, era muito natural. Só que aí em novembro eu falei, rapaz, por que eu estou dizimando? Por que eu estou dizimando? Se a Bíblia não faz sentido. E ali foi o ápice do meu ceticismo mesmo, quando eu realmente parei de dizimar. E aí continuei, seguindo a vida. E a vida, irmãos, não aconteceu objetivamente nada demais. Eu não tive uma doença grave, eu não perdi o emprego, não sofri acidente, nada disso. Só que ela vai ficando vazia de sentido, de significado. E se eu não tinha convicção que a palavra de Deus era verdade, eu também não tinha nenhuma outra alternativa. Mas eu segui minha vida comum, trabalhava e as atividades diárias, me relacionava com a minha família, ponto. E aquilo ali, irmãos, se tornou comum para mim, aquela vida tranquila. E da mesma forma que a vida foi se esvaziando de sentido, o meu coração também foi se esvaziando. Foi se esvaziando das práticas religiosas, mas também se esvaziando dos meus achismos, das minhas convicções, daquilo que fazia sentido para mim. E aí, em janeiro, já meados de janeiro, eu estava lá no meu serviço, trabalhando como um dia qualquer. Eu tinha terminado dos processos, tinha mais 1 hora de expediente, eu resolvi ler um livro. E era um livro de um filósofo, chama Arthur Schopenhauer. Eu não indico muito não, mas era o livro que tinha ali, eu peguei e lendo aquele livro, eu tinha 1 hora para me ler e eu fui lendo, cheio de ideias antibíblicas, anticristãs. E cada página que eu li, eu balançava a cabeça. Aí eu li e balançava a cabeça, e fui lendo, só balançando a cabeça. Deu hora de ir embora. Só que aí o que acontece, irmãos? Por mais que eu não tenha concordado com nada daquilo que ele escreveu, eu saí de lá refletindo de novo, porque eu já tinha até parado de pensar sobre a vida, sobre o sentido da vida, enfim. E fui embora refletindo sobre a vida.
E eu comecei a analisar a minha vida também. E ali a única coisa que eu pensava, nossa, a vida ela é vazia mesmo, ela é meio sem sentido. Qual que é a beleza da vida? Eu lembro que o questionamento era esse, qual que é a beleza da vida? Irmãos, nesse momento eu estava no carro, lá na Marginal Botafogo, e estava tocando uma música, eu não estava nem prestando atenção na música. Uma música que chama O Sol da Meia-Noite, do Rosa de Saron. E no momento que eu estava me questionando e pensando qual que é o sentido da vida, qual que é a beleza da vida, naquele momento, irmãos, o cantor lá, ele falou a frase do refrão, que diz o seguinte: é Deus quem te faz entender toda a poesia, que torna mais valiosa a vida. Apenas atenda quem chama. Irmãos, não era nem uma ideia nova, que eu nunca tinha escutado antes. Nada disso. Mas naquele momento, irmãos, é como a parábola do semeador. A semente, ela é a mesma, que muda o terreno. Desde a semente, ela cai na beira do caminho, o passarinho vem e leva, outra cai ali junto aos espinhos, mas aquela semente que cai numa terra frutífera, ela vai dar bons frutos. Naquele momento, irmãos, o terreno ele já estava preparado pelo Espírito Santo para receber aquela mensagem. Já tinha me esvaziado de todos os meus achismos, de todas as minhas certezas, até das práticas religiosas também. E o meu coração começou a queimar. E ele começou a queimar, e eu só coloquei a música para repetir. Eu falei assim, nossa, é isso mesmo. E a música ficou repetindo, meu coração queimando. E ali eu comecei a sentir uma necessidade de glorificar a Deus, de adorar o nome de Deus. E eu fui embora escutando essa música. Ela tocava e repetia. Tocava e repetia. Chegou em casa, a mesma coisa, coloquei ela para tocar, fui tomar comida e só escutando e repetindo. Eu fiquei 2 dias, mais ou menos, desse jeito, irmãos. Ouvindo a mesma música e refletindo e com vontade, com a sede de glorificar o nome de Deus. E começou a reverberar, irmãos, na minha mente, 2 ensinamentos bíblicos. Primeiro, é o fim do homem. O fim do homem realmente é glorificar a Deus. Esse é o propósito para o qual nós fomos criados. E o segundo ensinamento era uma coisa que o pastor Mateus, ele ficava repetindo para a gente, não sei se os jovens vão lembrar, que é a respeito do estudo bíblico, e é a segunda resposta lá do breve catecismo. O estudo bíblico, ele serve somente para a gente saber qual que é a maneira correta de glorificar a Deus. Se o propósito do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus, nós sabemos como glorificá-lo e como adorá-lo por meio das Escrituras. E aí ficou reverberando isso na minha mente, mas mas muita coisa ali não faz sentido e eu não... Como é que fica isso? Irmãos, veio uma segunda música que estava na sequência, chama Eu Escolho Ser Fiel, do Mauro Henrique. E parecia, irmãos, que quando eu escutei essa segunda música, parecia que ele tinha escrito uma música sabendo exatamente o que eu estava pensando, o que eu tinha passado. E 2 coisas, irmãos, que falava ali naquela mensagem, foi o que Deus trouxe no meu coração. Ele diz o seguinte: ainda que os meus pensamentos vá longe, eu fico perto. Ainda que os meus sentimentos me traiam, eu escolho ser fiel. Eu escolho ser fiel a quem me escolheu. E tudo isso juntou, irmãos, e Deus trabalhou no meu coração de tal forma que eu cheguei na seguinte conclusão: bom, se eu nasci e fui criado para glorificar a Deus, e eu tenho as Escrituras como me mostrando como fazer isso, então esse é o caminho a ser seguido. Independente do que eu estiver pensando ou o que eu estiver sentindo. Porque os nossos pensamentos são volúveis. Então, estou pensando de um jeito hoje, daqui a um tempo já penso diferente. Os sentimentos da mesma forma. O meu crivo não vai ser mais esse. Eu vou parar só nas Escrituras. Se a Escritura ensina, eu vou fazer dessa maneira. Se for diferente, eu já não vou fazer, mas eu não vou mais avaliar aquilo que faz sentido para a minha vida, mas aquilo que a Escritura diz. Só que isso, irmãos, não vem da gente, não é um raciocínio, vem de Deus. E Deus me agraciou naquele momento. E a partir de então, foi quando a gente iniciou esse processo de volta, chamei o pastor, a gente conversou. E se antes eu tinha uma dificuldade, o maior peso era expor as Escrituras por ausência de convicção, hoje está sendo a melhor experiência que eu estou tendo. Inclusive, a gente tem lá no grupo uma devocional, e cada dia é um que faz a devocional.
No dia que é a minha vez de fazer devocional, irmãos, é tão maravilhoso a gente ler, refletir, é muito bom, mas melhor ainda é expor. Os irmãos até não têm muita paciência comigo, porque geralmente eu fico falando demais lá a respeito da Bíblia, mas é tão bom, irmãos, mas tão bom e tão gratificante você falar sobre as Escrituras, mas tendo convicção daquilo, é um dom muito precioso que Deus dá na vida da gente. Teve um sábado também, alguns sábados desses aí para trás, eu fui lá para a casa do irmão Emerson, e a gente ficou ali a tarde inteira, fui lá umas 3h30, a gente ficou até umas 7 horas da noite mais ou menos, só falando sobre Deus, sobre as Escrituras e sobre como Deus trabalha na vida da gente. Foi tão gratificante mesmo, acho que essa é a palavra. E ali, irmãos, eu pude perceber o que Paulo ele fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10, 31, que é a respeito do homem glorificar a Deus mesmo, quando ele diz, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus. E quando a gente faz com essa consciência, irmãos, e não é uma consciência que vem da gente, tá? Não se engane. A gente pode buscar de todas as maneiras, todos os raciocínios lógicos, argumentativos. Não adianta, a gente não tem essa consciência por nós mesmos, é uma consciência que vem de Deus. Mas quando a gente faz isso, a gente tem essa consciência, realmente até o sabor da comida, ela é diferente. Agora eu devolvo aqui para o pastor Rogério, mas antes eu até gostaria de dizer para o senhor, a profecia se cumpriu. Amém. Deus, ele supriu a necessidade que eu tinha e essa dificuldade relacionada à fé. Te abençoe, Gabriel. Meus irmãos, às vezes a gente fala, mas a gente vê poucas práticas acontecendo. O que eu disse aqui hoje para vocês, que acontecia naquele período, é exatamente isso. Não havia Deus em Israel, ou não havia rei em Israel. Cada um fazia conforme ele próprio achava reto. Quando nós fazemos isso, nós vamos para longe. Mas quando Deus nos alcança, quando Deus supre a nossa falta de fé, ou supre a nossa necessidade, e nós enxergamos Ele, tudo na nossa vida muda. E eu agradeço a Deus por isso ter acontecido na vida do Gabriel. E eu digo a vocês, meus irmãos, a gente precisa se entregar por completo. Se Deus tem incomodado o seu coração, se Deus tem falado isso para você e mostrado para você, olha, eu estou errado. Eu estou errado porque eu estou tomando as minhas decisões de acordo com o que eu desejo, de acordo com aquilo que eu quero. Se Deus tem te incomodado, ouça o Espírito Santo de Deus. Não endureça o seu coração. Não tenha medo do que vai acontecer depois, porque o Espírito Santo de Deus, ele é consolador, ele te consola, ele vai estar contigo. Não resista ao Espírito Santo, não endureça o seu coração para que você não tenha a sua mente cauterizada. Mas ouça. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele fala de um homem sem Deus. E ele diz que, olha, tudo na vida é vaidade e correr atrás do vento. No capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 14, ele disse: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nada na sua vida vai fazer sentido para você. Nada na sua vida vai satisfazer o seu coração. Nada na sua vida vai te completar como um todo, se não for ir atrás do Senhor, buscar o Senhor, porque não há outro caminho, não há outro. E eu quero terminar este momento colocando aqui na tela um texto para vocês lerem. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Não importa como você esteja. Você pode estar cansado, sobrecarregado, você pode estar arrebentado, destruído, você pode estar machucado, não importa. O que o Senhor Jesus diz é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ir até Ele é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprender do Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer encontrar descanso para a sua alma, meu querido? Busque aprender do Senhor. Busque aprender do Senhor. É o que nós fazemos todos os dias no grupo de discipulado. Todos os dias buscar aprender do Senhor. E eu espero que um dia você também esteja sendo discipulado por alguém, e um dia você será também um discipulador de outra pessoa. E dessa maneira, todos nós vivendo, buscando o Senhor, conhecer o Senhor. Porque nós vamos buscar a glória dEle, mas nós vamos também encontrar a nossa satisfação. Porque é para isso que nós fomos criados. Para glorificar a Ele e desfrutar dEle eternamente. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E de uma maneira muito especial, ó Deus, o que o Senhor fez na vida do Gabriel. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus bondoso e cuidadoso. Aquilo que o Senhor fez, ó Deus, com Tomé, quando ele teve aquela dúvida e disse, eu não acredito que o Senhor ressuscitou, a não ser que eu o veja e toque em suas mãos. Jesus, o Senhor é um Senhor tão maravilhoso que o Senhor foi lá encontrar Tomé e falou, Tomé, olha aqui então. O que você precisa para crer? É me ver? É tocar aqui? Então, veja as minhas mãos, coloque a sua mão aqui do meu lado e creia. O Senhor Jesus é esse Senhor, o Senhor é esse Senhor que supre as nossas necessidades. E assim como o Senhor supriu a necessidade de Tomé, o Senhor também supriu a necessidade do Gabriel quanto à falta de fé. E nós sabemos que o Senhor pode suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é esse Deus. O Senhor não é um Deus que faz as nossas vontades, porque muitas vezes a nossa vontade está em desarmonia com a do Senhor, mas a nossa necessidade sim, porque a nossa necessidade é sempre ter o Senhor, é sempre buscar o Senhor, é sempre conhecer o Senhor. E eu sei que se cada um aqui se dispuser a isso, o Senhor vai sanar as suas necessidades, porque o Senhor é esse Deus. O vazio do nosso coração, de uma maneira romântica ou poética, o vazio do nosso coração tem o tamanho do Senhor. Não há como suprir esse vazio se não for pelo Senhor. Então, ó Deus, supra cada um, ó Pai, a necessidade de cada um nessa noite. E que aqui, as pessoas que aqui estão, não saiam daqui, ó Deus, como o povo de Israel, ali na época dos juízes, fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos, mas que eles saiam daqui, cientes de que eles precisam fazer aquilo que o Senhor diz, e confiar nas tuas palavras. E sendo assim, ó Deus, o Senhor vai, com certeza, ser o Deus deles. O Senhor vai ser glorificado por eles. E automaticamente eles vão encontrar a satisfação no Deus que eles servem. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todos sempre, até que Cristo volte. Amém. Amém. A igreja pode se assentar mais uma vez. Irmãos, nós queremos agradecer.